Olá, como vocês estão? É hora de mais um episódio do Dente em Foco, esse que é o canal da cirurgiã dentista Cibele Malta. E aqui a gente discute vários assuntos da área para tirar dúvidas e trazer mais bem-estar para a sua saúde bucal. Não é isso, Cibele? Como vai? Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para a gente tirar dúvidas, ter uma conversa leve e informativa para os nossos ouvintes. Bom, a gente falou no primeiro episódio aqui do seu canal sobre vários temas que envolveram aí a questão da odontologia como um todo, né? Os hábitos infantis, quanto antes levar as crianças para poder visitar o especialista. E hoje vamos falar basicamente da ortodontia, também dessa área que muitos pais ficam preocupados, porque às vezes os dentinhos lá do seu filho já começam a apresentar falhas, ficam tortos. E aí a primeira pergunta que eu faço para você, Cibele, qual é a idade ideal para essa primeira consulta ao ortodontista? Então, a gente espera, né, que os pais levem e tenham consciência de levar seus filhos por volta ali dos 5, 6 anos de idade, onde os dentinhos de leite, né, a gente chama dente descidos e popularmente conhecido como dente de leite, já estejam todos na arcada. E aí é interessante esse momento levar no ortodontista para a gente avaliar como é que estão esses dentes. Há espaços entre eles, eles apresentam mais juntinhos. Isso vai nos dar uma previsibilidade de como é que essa arcada, né, diante do desenvolvimento dela, como é que ela vai se comportar. É meio que um acompanhamento prévio, sabe, Fabiola? E é de fundamental importância, né, que o pai e a mãe tenham essa visão, né? Aí outra pergunta que a gente tem, é uma dúvida até de muitos pais. Eu conversando com alguns amigos, eles disseram, eu não sei qual é a diferença de um ortodontista para o clínico geral. O que é que cada um vai tratar especificamente? Onde começa um, termina um e começa o tratamento o outro. Como é? Então, o clínico geral é a nossa formação generalista, né, na odontologia. E o clínico geral, ele é formado para detectar, para cuidar de situações de saúde geral na cavidade bucal, né? Em relação a lesões em boca, em relação à cárie dentária, né? Os dentes que apresentam a situação de cárie, que ele vai lá, detecta e vai resolver, né? Sanar aquele problema. Vai trabalhar a questão preventiva, de higienização, de orientação da saúde bucal, da higienização. Uhum. Então, o generalista ele faz muito isso. Faz extrações também, existe generalista que faz extração, porque nossa formação maior é isso, é um todo, né? Sim. Então, a gente visita, perpassa por diversas áreas e, e o que enriquece a nossa área. E depois, com o tempo, depois da formação, né, da graduação, durante 5 anos na faculdade, a gente vai buscar, né, o cirurgião dentista, ele vai buscar uma área que ele se identifique e Uhum. depois aí ele vai focar nessa área, né? No meu caso, eu concluí uma especialidade em ortodontia e estou aguardando, em breve, já já estarei com o título, mas o meu atendimento, né, é voltado para a ortodontia. E a ortodontia, ela é focada em identificar maloclusões Uhum. dentárias, né? Dentes fora do que se espera na arcada, em posição que não Não seria estejam o alinhados. desejável, exatamente. Uhum. Então a gente detecta, mas somado a isso, a gente não vê só o dente, né? Porque muita gente pensa que é só o dente, mas a gente vê a face dessa pessoa quando o ortodontista avalia, né? Uhum. Então, hoje em dia, se avalia a questão da face, como é que essa face está, se esse dente, a posição que ele está, ele vai interferir nessa posição, postura, perfil dessa pessoa, né? Uhum. Então, a ortodontia é uma gama de possibilidade e de cuidado mesmo com a pessoa. E aí eu pergunto para você, quando se começa realmente um tratamento ortodôntico, por onde é que se começa? Olha só, o tratamento ortodôntico,
ele vai, né? A pessoa chega com a queixa no consultório. Ah, eu vim aqui porque meu dente está fora do lugar, o meu dente está torto. Ou então, ah, eu estou mordendo diferente, o dente está batendo, né? Provavelmente é porque o dente está numa posição realmente não convencional. E aí, o que é que acontece? Procura o dentista vai avaliar como é que está, vai ouvir a queixa desse paciente, Uhum. vai avaliar a cavidade bucal e vai solicitar exames específicos, né? E aí a gente já solicita e encaminha para que ele faça no centro radiológico. Uhum. E aí a tão chamada, né? Muita gente não entende, fala documentação ortodôntica, né? Então, documentação do que documento, né? Uhum. Mas a documentação ortodôntica são os exames realizados para que a gente, depois que esse exame for feito, encaminhado para o ortodontista, ele vai sentar, vai, baseado na coleta dos exames, de avaliação direta com o paciente, mas esses exames, que é a documentação ortodôntica, Uhum. ele vai dar o diagnóstico correto da mordida daquele paciente, qual a situação que ele apresenta real, né? Ele vai avaliar em fotos, porque a documentação ortodôntica ela é composta de fotografias específicas, Uhum. intraorais e extraorais, né? Alguns pedem modelo ortodôntico, que é a moldagem, outros, muito raro hoje em dia, pedir a moldagem, né? O modelo de Uhum. gesso. Hoje em dia, pedir de escaneamento, sabe? É uma coisa assim que a tecnologia trouxe, porque muita gente tinha problema de mal-estar com a moldagem. Então, aí tem esse modelo, tem radiografias específicas, que é uma radiografia lateral da face, radiografias específicas, é, e aí vai chegar uma cefalometria, né, baseada nessa Uhum. radiografia lateral. E a gente vai ter pontos cefalométricos específicos que a gente vai avaliar para fechar o diagnóstico e tomar a melhor medida para o tratamento. Eu acredito também, Sibeli, que seja com esses exames em mãos, é que vocês, ortodontistas, também vão fazer avaliação se vai precisar extrair algum dente, se vai manter, se vai começar o aparelho só pela arcada superior, vai poder colocar os dois. Eu acho que a partir dali é que faz todo esse diagnóstico e dar início realmente ao tratamento, né? Porque a preocupação nossa enquanto pais, eu falo muito assim, o meu exemplo como mãe, porque a gente sofre um pouquinho, porque eu já usei aparelho, né? Se bem que naquela época que eu usei era diferente. Mas a gente sofre um pouquinho quando tem que Junto, apertar, né? sofre junto. O filho coloca o aparelho, mas a gente é que vai Vai junto junto, no meio do né? tratamento. A gente faz essa avaliação, né? Aliás, vocês fazem essa avaliação por meio de todos esses documentos, né? Esses raios-x que são tirados, né? Isso. Aí a questão de, às vezes, a gente detecta, né, justamente nesses exames, avaliando também o perfil facial desse paciente, a gente Uhum. avalia sorriso, a gente avalia. O perfil é o que é mais fundamental, assim, porque, por exemplo, se eu tirar determinado dente, onde o paciente já tem uma face, que já é uma face muito, digamos assim, achatada, vai piorar esse perfil desse paciente. Entendi. Então, a gente, tudo é calculado, sabe, Fabiola? Com esses exames, a gente detecta tanto nas fotografias, o paciente é oclusão, né? Que a oclusão é quando ele está mordendo, Aham. somado aos exames, né? Que é a cefalometria, a Uhum. análise cefalométrica que a gente faz, e aí a gente vê, baseada naquelas informações, se a situação que o paciente apresenta é favorável à extração ou não, entendeu? Uhum. Tudo Entendi. vai depender. E aí, outra perguntinha. A gente sabe que a tecnologia trabalha em favor de muitas áreas e na ortodontia não é diferente. Eu lembro que antigamente só existiam os dentes de lata, né? Só tinha o aparelho, que era aquele aparelho cinza e que nem todo mundo gostava. Tinham outros que deixar a gente se transformar num monstro, né? Porque vinha aquela coisa assim, que botava por fora. E aquilo era um trauma que era terrível. Mas eu acredito que hoje melhorou um bocado, não foi não? Ah, sim, com certeza. Então,
Até hoje, algumas situações ainda usam, né? O que o povo chamava de. Muita gente sofreu bullying, né? Chamava o tal do freio de burro, né? Uhum, Aquele chamado de aparelho extraoral. Em algumas situações ainda ele é usado. Hoje em dia tem situações que na, na ortodontia lá preventiva ou interceptativa tem condição, tem situações que o paciente ainda vai usar uns recursos, né? Que é em uhum. face, para poder compensar alguma situação que Mais extrema, mais né? extrema. Mas com a tecnologia, hoje em dia estão se usando, que já é uma outra situação, vai depender muito do paciente, o Uhum. que o paciente apresenta, né? O que a gente detecta ali, e que eles também esteja disponível a passar por aquele tratamento, né? Que são os alinhadores Uhum. invisíveis, né? Muita gente tem buscado cada vez mais, né? Pela questão estética, né? Mas é um recurso fantástico. Em algumas situações ele é limitante, Uhum. mas é algo que está aí e a gente tem que também abraçar algumas coisas que chegam de novidade e que pode ajudar mesmo. Muita gente que busca a questão estética, até porque eu lembro que tem uma amiga minha que ela veio colocar aparelho há uns 7, 8 anos atrás. Ela Uhum. passou a vida todinha com os dentes Desalinhar. apinhados, né, desalinhados, apinhados mesmo, assim, Uhum. que... E uma pessoa estudada, uma pessoa com mestrado, seu doutorado, pós-doc, e ela dizia, eu não vou colocar aparelho, eu não vou colocar, né? E Ah. aí foi interessante, porque quando começou os alinhadores, ela teve a oportunidade de conhecer o alinhador. Aí foi quando ela iniciou o tratamento, porque ela dizia, eu me nego a usar esses aparelhos de colar, eu tenho agonia de fechar a boca e Aham. sentir isso, tal, né? Aí, de repente, quando chegou o alinhador, ela, agora eu vou usar o aparelho. Eu achei interessante, porque muita gente tem um mal-estar, né, de sentir Uhum. os brackets, né, que a gente chama Uhum. essas pecinhas. Eu acredito que quanto mais a gente se sentir bem cuidando da saúde bucal, eu acho que se conseguir unir as duas coisas, melhor ainda. O tratamento ele se torna até mais leve, você não se preocupa tanto, porque é complicado. Quando chega ali todo mês, tem que fazer a manutenção, geralmente faz, e aí tem que apertar tudo ali, dá uma dor de cabeça, você fica irritado, mas é um mal que vai vir para o bem, né, Exatamente, Sibeli? exatamente. Sempre visando, né, o bem maior. O que que você quer? Um dente alinhado, um dente em função, um sorriso organizado e a oclusão também, né? E aí o que acontece? A gente, no processo, né, de tratamento, o paciente precisa vir todo mês, deixar tudo agendadinho lá, 30 dias depois, voltar para fazer a manutenção, né? Que é uma continuação do tratamento ali do dia a dia, do ver se aquele dente realmente saiu da posição que a gente esperava, foi Uhum, se organizou, digamos assim, na arcada, né? Então uhum, é fundamental, porque aí vai ser trocado fios, avanços de fios, que faz parte do protocolo, para que a uhum. gente consiga um sorriso adequado. E para os jovens, a galera mais adolescente, né, que gosta de novidades e tudo, a história dos elásticos e os coloridos, acho que dá uma quebrada nessa história, né, de ficar com um sorriso só de lata. É verdade. As borrachinhas, né? As famosas borrachinhas, deixa meio que animado, colorido. Embora eu acho até que hoje em dia eles não estão gostando muito assim, Nem né? isso, nem vai. Diminuiu. Eu acho que tinha uma época que era a galera mais animada em relação Uhum. à cor. Mas como está se aproximando da Copa, acho que a gente vai ver um sorriso bem mesclado agora, um verde e amarelo um aí, né? Em foco. A gente vê muito sorriso e eles gostam bastante. Você falou a questão da sua amiga que depois de muitos anos é que ela resolveu colocar aparelho. Então, pode-se dizer que não há um tempo certo, né? O correto seria quanto mais cedo, melhor. Exatamente. Mas vai que o adulto, naquela época também não tinha condição financeira, por N fatores, não conseguiu colocar. Ainda é possível corrigir mesmo na fase adulta? Ainda é possível, desde que seja feita uma avaliação clínica inicial, né? Uhum, Saber se o paciente apresenta algumas condições, se a estrutura dentária e o periodonto, né, que é o osso de sustentação desse dente, ele está em condições
de realizar movimentação ortodôntica, né? Entendi. Se detecta que tem uma periodontite, que é uma doença ali do osso, né, de base dos dentes, que sustenta o dente, se detecta que tem alguma doença ali ativa, não é recomendado o uso do aparelho, né, o tratamento. Aí tem situação, às vezes, que consegue, o paciente faz acompanhamento com o especialista, o periodontista, a depender da condição dessa periodontite, Uhum. que pode tratar e tudo vai depender da questão óssea. Porque se Uhum. tem a periodontite, pode ser que já tenha uma perda óssea importante. E aí não é indicado pelo risco do paciente até perder o próprio dente, a Entendi. mobilidade, né? Então, muitas vezes, vai depender da condição que o paciente chega. A questão da idade, antigamente falava que não, a partir de 60 anos não podia colocar aparelho. Mas, hoje em dia, isso mudou muito. Contanto que os cuidados Uhum. básicos com a periodontite, com a situação periodontal que o paciente venha a ter, seja controlada e também o ortodontista vai fazer movimentos muito leves. Eu Uhum. digo assim que seria um tratamento meio limitante ali, sabe? Porque não vai fazer, não pode fazer grandes forças, não vai poder ser um tratamento muito demorado, porque há chance Uhum. de haver perda óssea, Uhum. acelerar, né? De repente, pode acontecer. Então, até a gente fala assim, paciente que tem determinada idade colocou aparelho, pela saúde periodontal dele, ele tem que fazer limpezas mais frequentes. Então, Uhum. às vezes, todo mês tem que estar na limpeza, ou então a cada 3 meses, ou 2 meses, vai depender muito, sabe? Uhum. Então, pode, né? Com a idade, pode sim colocar aparelho, desde que a saúde periodontal esteja muito boa, eficiente ou controlada, né? Pelo menos. Aí você falou da questão da limpeza, aí eu lembrei. Antes de colocar o aparelho, o próprio cirurgião ele já indica, né? Por exemplo, se tiver que fazer restauração, já faz. Se tiver que fazer limpeza, canal, o que for, já é Exatamente. feito tudo antes do aparelho ser colocado. Perfeito, Fabiola. Perfeita essa pergunta, né? Porque o que acontece? A gente primeiro precisa que a casa esteja arrumada, organizada, para que depois a gente alinhe, nivele, deixe os dentes tudo em posição Uhum. devida, né? Então, é exatamente isso. Deve ser feito a parte clínica, inicialmente, a parte preventiva, o que tiver de restauração fazer, tratamento de canal também fazer. Às vezes, fez o tratamento de canal, tem que demorar algum tempo, 6 meses, a depender, até às vezes até um ano para poder colocar o aparelho, porque Uhum. esse dente fez canal, ele precisa ter um reparo, né? Certo. Aí depois que tiver já detectado, está tudo certo, tanto o endodontista que fez o canal, ele avaliar e ver que está em condição e libera para poder colocar o aparelho, Uhum. entendeu? Agora, Então, outra coisa é, quanto mais tempo se deixa para botar o aparelho, mais dificuldade e tempo também vai ser para organizar. Eu lembro que eu coloquei, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos. E aí era aquela história, eu digo, meu Deus, eu vou para o meu baile de 15 anos de aparelho, não vou. E fiz a minha mãe pedir para o dentista tirar o aparelho. Ele disse, você vai se arrepender. Aí a minha mãe disse, ah, mas ela quer. Ela vai dançar o baile dela, não quer o aparelho e tudo. Pronto, aí lá foi, tirou o aparelho e ele aconselhou, ele não é para tirar. Enfim, tirei. Quando os anos foram passando, aí eu fui tendo dificuldade de mastigação, a questão da fono também, e olha que eu trabalho com comunicação, né? Foi ficando mais complicado. Aí lá vai Fabiola procurar de novo um ortodontista para poder colocar o aparelho. E aí eu passei, acho que mais uns 3 anos de aparelho. E hoje tem a contenção, que é justamente para me ajudar, que é aquela coisa que você falou, acho que no episódio anterior, né? A importância da contenção e de você seguir um tratamento correto para que o resultado continue. isso, Graças a Deus está tudo em exatamente. paz Que aqui. ótimo, coisa boa de Mas nem saber. todo mundo pensa desse jeito, Sibeli. Acha que tirou, colocou, aí depois não vai precisar fazer mais nada. Tá errado, né? Pois é, porque uma vez que tirou o aparelho, a contenção é uma continuação, como eu falei, né, no episódio anterior. E muitas vezes tem gente que tira o aparelho
E assim, tem umas atrocidades também, sabe, Fabiola? Hum, Umas coisas que você vê em alguns canais por aí, gente tirando aparelho em casa, porque além de remover o aparelho, hum, ele ainda tirou, destruiu camada do esmalte dentário, né? É como se você tivesse um cristal e sim. aí você arranhasse esse cristal. É isso que se faz, Uhum. que acontece, né? Que quando essas pessoas fazem esse tipo Por de. conta própria. Exatamente. Mas, Eu lembro que uma vez, por exemplo, no caso do meu filho, né? Ele tirou o aparelho e aí foi preciso fazer, tipo, lixar um pouquinho para poder tirar o excesso de cola. E ainda teve alguma coisa que colocou ali para manter o esmalte do dente, porque o esmalte do dente é outra coisa importante. E exatamente. quem é o louco que inventa de tirar aparelho em casa, mulher? Pois é, mas acontece. E o certo, né, na remoção é esse, tipo, quer interromper o tratamento ortodôntico? Ah, doutora, já cansei, não quero mais. Volte no seu ortodontista, vá lá, assina um termo, porque tem que assinar um termo de se responsabilizando, sabe? No caso, quem é menor de idade, a mãe, né, ou o pai, tem que assinar esse termo e o dentista deve remover essa resina, né, que é tipo a colinha que a gente Sim. coloca nos brackets para colar no dente, deve ser removido com uma broca especial, para que não haja esse tipo de absurdo, que É. eu fico chocada. Não, e dá para ficar mesmo. Então, aí remove a arranha, estraga o esmalte do dente todinho, né? Então, vá no seu ortodontista se quiser remover, caso, né, acontecer alguma situação, e é o melhor que você faz do que tirar em casa, né? Bom, mais uma perguntinha aqui antes da gente encerrar nosso episódio, que é o seguinte: mesmo que não tenham problemas aparentes, a criança ela deve passar por uma avaliação ortodôntica? Seria ali por volta dos 6, 7 anos, conforme você falou? Isso. É, de início, quem às vezes pode chegar e detectar já uma situação ali na boca da criança, né, nos dentinhos, é o clínico, né, o odontopediatra, no caso, Uhum, criança. E aí, uma vez que ele não execute a parte ortodôntica, mas ele pode ver, detectar e recomendar um especialista para que seja tratada, né? entendi. É, ou tratado ou investigado. Ah, estou com uma dúvida, acho que esse dente aqui não está na posição legal, né? Esses dentes estão muito amontoadozinhos, já, ele é tão pequeno, né? Como é que vai ser? Porque dá para a gente ter uma previsibilidade. Se, quando criança, a gente já vê uma marcada, com os dentinhos muito coladinhos, há uma Uhum, predisposição que esses dentes vá ter um apinhamento nas trocas deles mais à frente, né? uhum, Então, é uma questão preventiva, digamos assim, né? Então, por volta de 5, 6 anos ali, é mais para detectar, né? Caso tenha mesmo realmente o problema, pode ou esperar mais um pouquinho, a depender, ou então já atuar mesmo com algum aparelho ortopédico, né? Que é, uhum. é o aparelho de ortopedia funcional dos maxilares, que vão favorecer a depender da situação, um crescimento maxilar adequado, uma posição dos dentinhos que vão Uhum. facilitar ele estar no arco organizado. Bom, e quem usa aparelho, quais são os cuidados que tem que ter com questão de escovação para que não surjam outros problemas? Exatamente. Quem usa aparelho deve manter a higienização de comum, né? Para quem não tem, mas deve ser muito mais, digamos assim, Constante. constante, né? Tem que ser religiosamente ali, com a escovação em dia. O uso de fio dental é dificultado, Fabíola, por causa do fiozinho mesmo que está lá na Uhum, arcada, né? Nos brackets. Aí o que acontece? Existem alguns recursos, que é o tão famoso chamado passa-fio, que lembra uhum, até uma agulhinha que sim. você passa a linhazinha, sabe a linha, tipo de Hum, costura. Aí tem esse passa-fio, vende até em farmácias. Aí você usa esse recurso para poder ter acesso para passar o fio dental no dente mesmo, né? Aí você uhum, é um recurso que você consegue traduzir. Também existe algo novo que até eu vou postar depois na rede social, que eu uhum. achei ótimo. A gente não pode falar mais. Não, pode Pode falar. falar? Então, tem um fio chamado Superfloss. Ele é um fio dental que ele já vem acoplado com uma ponteirinha. Eu achei isso uma sensação, assim, porque Uhum, imagine você ter que ter duas coisas para fazer um momento, um ato, né? E uhum. de repente você tem uma coisa já pronta.
É. Ele já vem com a ponteirinha e ele já passa. É o Superfloss da Oral-B. Uhum. E vende em algumas farmácias aqui em Maceió. É muito bom. É uma dica, assim, valiosa. E visitar, minha gente, o dentista para fazer o clínico. Pode ser o clínico mesmo, para fazer a limpeza, né? Uhum. Então, quem não usa aparelho, a indicação é a limpeza a cada 6 meses. Quem usa aparelho, eu indico a cada 3 meses, né? Uhum. Porque vai juntar Mais tártaro, né? Aí precisa fazer essa limpeza com mais frequência. cuidado redobrado, profissional, tá ali sempre junto e você ter a consciência de que você está fazendo um tratamento que vai lhe beneficiar e tem que seguir todo o passo a passo, senão o resultado não sai, né? Exatamente. E a saúde bucal é o que importa, né? E como eu falei no outro episódio, que a saúde geral começa pela boca, né? Sibeli, muito obrigada. Esse foi um tema que eu adorei. Acho que a gente respondeu muitas perguntas aqui. E lembrar, não é, para o pessoal que está seguindo o seu canal, que podem mandar sugestões de assuntos, perguntas que não chegaram a ser respondidas. Se tem alguma dúvida diferente, a Sibeli também vai colocar na caixinha de perguntas dela no Instagram e vocês vão lá, participem e tragam tudo que ela responde aqui, viu? Isso mesmo, minha gente. Estamos abertas às perguntas, né? Tirar dúvidas, estamos aqui para somar e ajudar você que você tenha mais saúde e cuide dos seus. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até. Tchau, gente. Acompanhe, se inscreva no canal, ative o sininho, que o Dente em Foco volta no próximo episódio. Até lá.